Olá, meus amigos, nós mais uma vez estamos entrando no ar pela TV Opinião, canal 40, com o programa Tropa em Ação. E mais uma vez estaremos falando sobre a campanha de combate à pedofilia, estaremos falando sobre o dia 18 de maio. Você vai assistir nesse programa que nós vamos fazer com exclusividade, falando bastante sobre a campanha de combate à pedofilia. Eu quero que você veja simulação, veja matérias onde o pedófilo foi preso, veja bastante matérias para que você venha ficar em alerta, colocar o seu filho, colocar o seu sobrinho, o seu neto, você que é professor, para que você veja o que tem acontecido com as nossas crianças, tá bom? Eu vou ao intervalo e eu volto já. Aos 4 anos, minha mãe se envolveu com uma outra pessoa e essa pessoa começou a abusar de mim e da minha irmã mais nova. Eu perdi minha infância, perdi minha adolescência. A gente se sente um lixo e a gente se desilude da vida. Eu tinha 6 anos e meio quando fui morar com a minha mãe. E nessa época ela se casou com um homem, foi morar junto com ele. E ele pediu para eu pôr a mão nele e eu comecei a chorar. E ele disse para mim que era só um carinho. Eu gostava muito de estar na escola. Quando eu tinha que voltar para casa era uma tortura. Quando eu tinha de 6 a 7 anos de idade, eu estava brincando na rua, quando uma pessoa muito próxima da minha família me chamou, uma mulher. Quando eu cheguei lá, tinha umas 2 mulheres com ela. Quando terminou, eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Bem, eu gostaria de colocar agora, dentro da nossa programação, uma matéria que fala sobre um pedófilo que é preso no Rio de Janeiro e ele vai confessar que durante 2 anos ele estava abusando dessa criança. Acompanhe essa matéria. Durante 3 anos, este homem abusou sexualmente de uma menina que convivia com as filhas. Murilo Santos da Silva, de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira depois que a vítima foi até a delegacia e fez a denúncia. Veio a DECAV, a mãe, juntamente com ela, em que dizia que o marido da madrinha dela praticava atos sexuais com ela, contra a vontade dela, desde os 9 anos. Hoje a vítima se encontra com 12. Murilo não resistiu à prisão e durante todo o tempo negou os abusos contra a afilhada da esposa, mas ele já foi preso e encaminhado para a penitenciária de Bangu, onde pode cumprir de 8 a 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, já que a polícia não tem dúvidas sobre a culpabilidade dele. Durante a madrugada, quando ela por vezes levantava para ir ao banheiro ou mesmo à cozinha para tomar água, ele se aproveitava, acordava junto, ia atrás dela e trancava a menina no banheiro, onde ele começava a praticar os atos sexuais. E aí é o que você tem visto. São crianças sendo abusadas, crianças tendo a infância destruída para um mero prazer de um pedófilo.
Infelizmente, isso acontece em Piracicaba, você aqui que mora em Santa Bárbara do Oeste, Saltinho, aqui da região, acontece em todas as cidades. Então, eu gostaria que você ficasse em alerta, para que você saiba que isso, infelizmente, acontece mais próximo do que a gente imagina, tá bom? Olha, eu vou colocar agora uma vinheta falando sobre o 18 de maio e voltando eu falo sobre esse dia. Bem, no dia 18 de maio, nós teremos daqui mais ou menos um mês, nós teremos o grande dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Pedofilia. E eu gostaria de convidar você, da onde você está nos assistindo, para que no dia 18 você venha colocar uma roupa preta, uma camiseta preta, um boné preto, alguma coisa que vai mostrar a sua indignação contra esse crime que é a pedofilia. Se você tem o seu Facebook, no seu perfil, mude a foto, bote lá a sua foto com uma camiseta preta para que você mostre a sua indignação, porque crianças estão sendo abusadas. A cada 15 segundos, uma criança é abusada no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Então, 18 de maio, eu convido você a vestir preto, tá bom? Olha, eu vou ao intervalo, daqui a pouco eu volto. Aos 4 anos, minha mãe se envolveu com uma outra pessoa e essa pessoa começou a abusar de mim e da minha irmã mais nova. Eu perdi minha infância, perdi minha adolescência. A gente se sente um lixo e a gente se desilude da vida. Eu tinha 6 anos e meio quando fui morar com a minha mãe. E nessa época ela se casou com um homem, foi morar junto com ele. E ele pediu pra eu pôr a mão nele e eu comecei a chorar. E ele disse pra mim que era só um carinho. Eu gostava muito de estar na escola. Quando eu tinha que voltar pra casa era uma tortura. Quando eu tinha de 6 a 7 anos de idade, eu estava brincando na rua, quando uma pessoa muito próxima da minha família me chamou, uma mulher. Quando eu cheguei lá, tinha umas 2 mulheres com ela. Quando terminou, eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Bem, eu gostaria agora que você acompanhasse
uma matéria lá do Rio de Janeiro, passou num jornal da Record, que nós conseguimos essa reportagem. É um pouquinho longa, mas eu quero que você acompanhe. Um professor de capoeira, ele foi encontrado num banheiro um celular e a pessoa foi mexer no celular para saber de quem era, encontrou vídeos de crianças sendo abusadas. E o abusador era um professor de capoeira. Eu quero que você acompanhe, é um pouquinho longo, tem 12 minutos, mas eu quero que você acompanhe essa matéria, que vai chamar muito a sua atenção para que você possa tomar mais cuidado com o seu filho. Essa história começa numa casa de festas, numa cidade da Baixada Fluminense, estado do Rio. Um homem entra no banheiro. Ele se descuida e deixa cair o celular. Logo a seguir, outro convidado vai ao local e encontra o aparelho. Eu apanhei, guardei comigo na intenção de, quando terminasse a festa, eu chegasse na dona da festa e entregasse na mão dela para evitar de, não, é meu. Eu guardei. Mas o homem muda de ideia e decide mexer no celular. Fui mexer no celular com o intuito de repente, localizar o proprietário. Porém, mexendo no aparelho, eu cheguei na parte de fotos e imagens. Aí foi quando eu deparei com um quadro que, na minha opinião, tratava-se de pedofilia. Eu fiquei horrorizado com aquilo e achei por bem não entregar o celular, não alarmar, não falar mais nada. Guardei comigo para posteriormente pensar no que eu iria fazer. Na memória do celular havia fotos de crianças e adolescentes. E também vídeos de um menor, seminu. Em 2 vídeos aparece um homem em cenas íntimas com um menino, que aparenta ter 12 anos de idade. Olha, eu senti revolta, ódio, nojo daquela situação. O convidado que achou o telefone reconhece o homem que é visto nas imagens. Trata-se de um professor de capoeira. Ele mora em São João de Meriti, um dos municípios da Baixada. A área é dominada por uma facção criminosa. O que fazer com aquele aparelho? Pensou o denunciante. Olha, me ocorreu vários pensamentos. Um deles foi de entregar lá na mão do pessoal da comunidade, eles iam ver e com certeza iria acontecer alguma coisa não muito agradável. O senhor está falando pessoas que controlam a área? Isso. Traficantes? Isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei que aí eu estaria agindo pior do que ele estava fazendo com aquelas crianças naquelas fotos, naquelas imagens. E eu sou do bem, eu sou um cidadão do bem. A denúncia é feita pelas vias legais. E as imagens chegam a este homem, o responsável pela delegacia que apura casos de violência contra menores. Nas fotos, ele identifica crianças de até 6 anos de idade, fotografadas durante a aula. Ele pede para que as crianças façam uma ponte para trás. Nessa ponte se expõe a parte abdominal, né, que é a região mais trabalhada na capoeira. Ele se aproveita disso para tirar uma fotografia da região abdominal e logo em seguida, acho que sem a criança esperar ou sem os pais que estão ali, né, verificarem, ele vai e tira também uma fotografia da região peniana. E além disso existem filmes em que ele aparece beijando na boca de um menor, outra criança também urinando. Foi criminoso, sem dúvida. Até perder o telefone celular, o professor de capoeira era um homem acima de qualquer suspeita. É uma das características principais do pedófilo, né? A finalidade disso é para que, se eventualmente a criança, né, fale isso para um responsável, o que acontecia, o que ela vinha sofrendo, essa pessoa, o pedófilo, tente desmascarar. Poxa, o fulano, como que o fulano foi capaz de fazer isso? A gente vê sempre ele
com outras crianças, ele é uma boa pessoa. São 5 horas da manhã e nós estamos no bairro da Lapa, centro do Rio. Daqui os policiais vão sair para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O nosso destino, a Baixada Fluminense, a casa do professor acusado de pedofilia. O delegado e sua equipe têm 2 objetivos: encontrar o acusado e achar novas provas que justifiquem a prisão em flagrante. Aqui já é o município de São João de Meriti, nós acabamos de chegar. Temos que ter muito cuidado, porque é uma área perigosa e a gente sabe como a polícia é recebida nessas áreas. Onde é? Onde é a casa? É, ali, aquela porta aberta ali. Aquela de verde? Isso. Essa casa. O primeiro objetivo é alcançado. O professor de capoeira está em casa. Repare, é o mesmo homem que aparece nos vídeos gravados pelo celular. O acusado é solteiro, não tem filhos e se chama Carlos Henrique Silva dos Santos. Apesar do corpo franzino, é conhecido como Mestre Rambo. O delegado, os investigadores e 2 peritos reviram a casa em busca de fotos e vídeos. Carlos Henrique, de 42 anos, diz que não tem computador, mas possui memórias removíveis, câmeras digitais e uma grande quantidade de DVDs, que também servem para armazenar arquivos de som e imagem. O que ele teria a dizer sobre o telefone que usava? O senhor não perdeu nenhum aparelho celular recentemente? Não? Não, eu fui roubado. Ah, o senhor foi roubado? Fui roubado. E o senhor tinha fotos e alguns vídeos nesse telefone, não tinha? Se eu tinha? É, o senhor lembra de algumas fotos e vídeos que o senhor tinha nesse telefone ou o senhor não se lembra? Não, tenho muita coisa de capoeira, sim. Só de capoeira? Só de capoeira. Os vídeos encontrados no aparelho foram mesmo gravados naquela casa. Veja os detalhes. O móvel com o aparelho de TV. E o sofá com a capa amarela. E quem é aquela criança que aparece no vídeo? Que vídeo, meu senhor? O senhor não sabe de vídeo nenhum? Não, que eu me lembro, não. O senhor aparece no vídeo. E me parece que é o senhor que está filmando. No varal da casa há um par de meias. E nele, o símbolo da Secretaria de Educação de São João de Meriti. Veja, é o mesmo símbolo que aparece na camisa deste menino. Muito provavelmente, o menor era aluno de Carlos Henrique, que parecia receber crianças com frequência. Na geladeira, chocolates, pirulitos e balas. Ele também guardava outros tipos de bala. 762. Os policiais encontram munição usada em fuzis e em pistolas de uso restrito das Forças Armadas e dão voz de prisão. Está preso por posse de munição restrita. Ainda faltava encontrar mais provas contra o acusado. Será que não existem outras fotos e vídeos comprometedores? Depois de 1 hora de buscas pela casa, os policiais encontram uma câmera digital escondida no sofá. Opa! O cartão de memória é aberto no computador dos peritos e, enfim, a descoberta. Centenas de fotos de crianças e pré-adolescentes. Carlos Henrique estava prestes a confessar. Foi ou não foi? As fotos estão na câmera, foi o que tirou? Ele fica quieto é porque ele está falando sim. Foi ou não foi? Quem cala consente. Responde. Foi sim, senhor. As fotos encontradas na casa também são impublicáveis. Ele faz sequências de imagens de meninos que não sabem que estão sendo fotografados. E até de garotos completamente nus. Encontramos algumas fotografias com as mesmas características das entregues lá na delegacia, com a região genital das crianças.
mesmo vestidas, né? Mas caracteriza que ele é uma pessoa com um perfil pedófilo. Dali, Carlos Henrique foi direto para a delegacia. Logo a seguir, em depoimento, iria revelar mais detalhes da relação que mantinha com os alunos. Ele confessou sentir atração por crianças. Contou que ele próprio sofreu abusos sexuais entre os 8 e os 12 anos de idade. Disse também que o menino que aparece no vídeo tem 13 anos. Negou, porém, ter tocado em outra criança. Para a polícia, Mestre Rambo afirmou que dava aula em várias escolas, todas em áreas pobres do Grande Rio. Este é um dos lugares em que o professor de capoeira dava aula. Uma escola municipal, hoje em obras, aqui em São João de Meriti. Mestre Rambo recebia salário por meio de projetos especiais de educação. Já se sabe que o professor trabalhava em pelo menos 3 escolas públicas, em 3 cidades diferentes da Baixada Fluminense. Na escola mais próxima da casa do mestre de capoeira, o anúncio da prisão dele pegou de surpresa vizinhos e pais de alunos. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar dele, fazer alguma coisa sobre isso, com criança. Meu Deus, gente, eu tô admirada, 2 dos filhos desta dona de casa faziam aula com o professor. Antes da prisão, já se suspeitava do comportamento dele. Falaram que ele gostava muito de garotinho novinho, de crianças. Já vi esse comentário? Já vi esse comentário por aqui. Mas só que a gente não acreditamos, né? Eu não acreditei. Ainda assim, muitos pais confiavam em Carlos Henrique. Um dos filhos desta dona de casa frequentava a casa de Mestre Rambo. Algum filho da senhora dormiu na casa desse professor? Ele. Ele veio à casa da senhora para pedir? Não, ele veio, me pediu e eu deixei. Eu não suspeitava dele não, sinceramente. Não suspeitava mesmo. O menino de 12 anos estranhava o comportamento do professor. Ele dava beijo aqui em mim. Ao desconfiei dele, parei de ir pra lá, parei de treinar com ele. Até aquele momento, o garoto teve medo de tocar no assunto. Você falou com seus pais? Não. Eu não tenho pai, só tenho mãe. Você falou pra sua mãe isso? Não. Por quê? Porque achei que ela me bater, fazer alguma coisa comigo, não falei. A polícia agora vai ouvir alunos e pais para descobrir o que de fato teria ocorrido, além das imagens já apreendidas. Mestre Rambo foi mandado para um presídio de segurança máxima. Teme-se pela segurança dele, se levado para uma prisão comum. E o que sentiria o homem que encontrou as primeiras imagens? O que pensa de ter denunciado e da maneira como denunciou? Eu acho que foi o mais correto da minha parte. Eu estou me sentindo aliviado, estou me sentindo em paz comigo mesmo, que eu estou fazendo a coisa certa dentro da lei. Bem, você viu? Olha o que acontece. Talvez ninguém imaginava, se ele não tivesse perdido o celular, ninguém ia descobrir. Mas você vê que são inúmeras as pessoas, milhares de pessoas, que às vezes estão andando para lá para cá e nem imaginam que esse crime existe. E está mais próximo do que você possa imaginar. Então, como eu já falei nesse programa, 18 de maio, Vista Preto. Mas ao decorrer dessa programação que iniciando lá para o mês de maio, nós vamos falar muito sobre o dia 10 de junho, o dia do lançamento do site tropadeeliteoficial.com.br, tá bom? Eu vou ao intervalo, daqui a pouco eu volto.
Bem, eu gostaria de colocar uma matéria agora, muito bacana, de um amigo, o Sebastião Santos, ele que é deputado estadual, e você vai ver uma conquista que ele conseguiu lá para São José do Rio Preto. Ele conseguiu uma verba para o Hospital IELAR, para que viesse então conseguir equipamentos e leitos hospitalares. Acompanhe, muito bacana essa matéria com o Sebastião Santos. Muitos funcionários acompanharam a cerimônia. Autoridades municipais da área da saúde, o presidente do Hospital IELAR e o deputado estadual Sebastião Santos assinaram o convênio que repassa R$1,5 milhão. O dinheiro destinado pelo deputado por meio de uma emenda será usado para a compra de equipamentos. 50 camas com colchão novas, né, que o pessoal do SUS que vai usar. 16 camas com controle, 2 focos cirúrgicos, 2 mesas cirúrgicas para a cirurgia bariátrica, tudo é de muita importância. A verba vai possibilitar também a ampliação do atendimento nas áreas de traumatologia e ortopedia. Essa verba, ela veio para o IELAR pela falta de equipamentos da entidade. A ala já existe, mas os equipamentos não. Sabemos que se eles fossem depender de comprar esses equipamentos, demoraria muito tempo. Mas com o apoio e com o aporte do governo do estado, com a nossa parceria, através de uma emenda particular nossa, isso é possível rapidamente. O Hospital Instituto Espírita Nosso Lar foi fundado há 51 anos. São quase 1.900 funcionários que atendem cerca de 3.200 pacientes do SUS por mês. O IELAR só atende os moradores de São José do Rio Preto e é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos empregar todos esses equipamentos conseguidos pelo nosso querido deputado Sebastião Santos, com o aval do governador Geraldo Alckmin, conseguido por ele. Nós vamos empregá-lo para aquelas pessoas que residem em Rio Preto e que precisam de uma cama melhor, de um colchão melhor, de um melhor atendimento. Acreditamos que antes de fevereiro todos os equipamentos estarão aqui na entidade, dando condição para que o SUS possa trazer muito mais atendimento. O que é importante é que Rio Preto recebe R$1,5 milhão do governo do estado de São Paulo e recebe para trabalhar pelas pessoas mais necessitadas do nosso município. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa participação. Vai aparecer aí o nosso site www.tropadeeliteoficial.com.br. Se você entrar lá, você vai ver já o contador, contagem regressiva para o dia 10 de junho, e você então vai ficar sendo orientado ao decorrer de todos os dias. E lembrando que semana que vem nós teremos uma entrevista exclusiva com o prefeito de Piracicaba, o professor Gabriel Ferrado, tá bom? Termina aqui a nossa participação. Semana que vem a gente está de volta com o programa Tropa em Ação.